Como eu saí de 65% de acerto para 85% e virei auditor de controle externo? Muita gente me pergunta qual é o meu método? Como é que eu fiz para virar auditor de controle externo? Em terceiro lugar, pessoal. Meu nome é professor Ela Guerma e já se inscreve aqui no canal que eu vou dar só o ouro aqui nesse vídeo, só o ouro. Muita gente me pergunta como que eu fiz para conseguir a minha aprovação? E eu sou que nem vocês, pessoal. Tive diversas reprovações na vida. Não foram uma, duas, não. Foram várias. E eu percebi que um dos problemas era que, de fato, eu chegava a 65% de acerto, né, em questões. Não conseguia entender porque eu não estava sendo aprovado, né? E aí, quando a gente começa a estudar para concurso, muita gente acha que é fácil, vai ser muito tranquilo, não vai ter dificuldade, mas na verdade é muito difícil, pessoal. E não analisar seu percentual de acertos é o seu primeiro erro. Muita gente nem o percentual de acerto sabe hoje em dia. Você aí, deixa nos comentários para mim. Você sabe qual é o seu percentual de acerto? Você mede o tempo que você faz cada questão? Isso é muito importante, pessoal. O método que eu fiz para sair de 65% para 85% é um método que mudou a minha vida, tá? Mudou a minha vida e eu vou falar aqui ainda nesse vídeo, tá? Só que deixa eu contar primeiro para você a minha história, a história de uma pessoa real, que reprovou e hoje em dia é auditor. Foram diversas reprovações, diversas mesmo, pessoal. É normal. Se você aí está se sentindo que não tá legal para você, que você não tá conseguindo ser aprovado, calma, é normal. O natural é você ser reprovado. Não cai nessa desse coach dizendo para você que você vai passar de primeiro. Isso não existe, pessoal. Eu, professor Alain, fui reprovado diversas vezes. E hoje sou auditor de controle externo em terceiro lugar que eu passei, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Quando a gente faz questão, tem diversos tipos de questões. Tem aquela questão do PDF do seu cursinho, tem aquela questão que você vai treinar um tópico específico. Tem diversos tipos de questões. Como que faz, então, para você sair desses 65% para 85%? O primeiro método, e o método mais claro que existe, é usar o Anki. Quantos aqui já ouviram falar do Anki? O Anki é uma ferramenta, pessoal, que vai diferenciar você. Vai fazer com que você evolua muito no seu jogo. Por quê? No Anki, você consegue botar palavras-chave e âncoras que vão fazer com que você acerte as questões. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu estudava sozinho. Eu não tinha essa noção do Anki. E lá na comunidade do Como Passei, que hoje eu dou aula lá na comunidade do Como Passei, vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse, que é uma comunidade simplesmente onde está só os melhores auditores, melhores professores do Brasil, que vão te dar dica por um preço que... Clica aqui embaixo, você vai ver. Não vou revelar não, que não o pessoal acha que é brincadeira. Quando você começa a fazer tipo de questão, é natural, pessoal, que você não sinta essa confiança, você não revise. Mas existe o método, que é o que eu estou falando aqui agora, de palavras-chave. No Anki, você consegue botar as palavras-chave que, de fato, vão fazer com que você acerte. Quem aí já fez questão do CESP? Tem algumas palavras como sempre, nunca, palavras que você tem que saber se são certas ou erradas. Lá no Anki, como você vai fazer? Você vai fazer uma bateria de 100 questões, tá, pessoal? Comece fazendo 100 questões. Depois que você fizer 100 questões, você vai pegar aqueles tópicos que mais caem e você vai colocar no Anki, ó, esse tópico aqui com âncora. Eu tenho um vídeo meu gravado lá na comunidade, junto com outros professores, dizendo como que faz a âncora. Você vai colocar assim, vamos supor, regra de negação. Vou falar um pouco de raciocínio lógico. Nega a primeira e mantém a segunda. É a regra do Neymar. Você coloca a foto do Neymar. E aí, sempre que você tiver essa questão, você não vai errar mais. Pessoal, é simples. Concurso público é memorização. Qual a melhor forma de memorizar? É você pensar em coisas. O Anki, ele te força a pensar e acertar questões. Mas esse é o primeiro método, que é o Anki, colocar diversas informações no Anki para você conseguir acertar. Outro método, pessoal, é o método do caderno de erro, que eu fiz muito mesmo, pessoal. Quem aqui já fez diversas questões? Eu já fiz 1000 questões num dia. Todo mundo fala, nossa, 1000 questões num dia. Se você quiser, depois eu conto o meu método, como eu fiz 1000 questões num dia. Mas como funciona, pessoal? Existe um padrão, pessoal. As bancas se repetem. Eu não sei quem já fez diversas questões sabe disso. A banca se repete. Então, vocês vão pegar diversas palavras, tá? Palavras que são repetidas e vão acertar. Exemplo, vou falar aqui de direito previdenciário. A Seguridade Social, o conjunto compreende uma ação integrada do quê? Dos direitos relativos à previdência, assistência e saúde. Banca vai mudar saúde, sabe pelo quê? Por segurança. Porque é o mesmo mnemônico, PAS, só que vai te trocar. Então, você bate o olho e faz em 5 segundos, pessoal. O método do caderno, onde você vai escrever aqueles assuntos que mais caem, é o método que mudou, que me fez sair de 65% para 85%. Pessoal, vem aqui em mim. Pensem comigo. Todo mundo é humano. Todo mundo tem acesso a diversas questões, diversos materiais. Então, por que todo mundo não passa? Porque existe um método, pessoal. Método.
Então, o que a gente já viu até aqui? O Anki, que é um método que você vai colocar o tipo de pergunta e vai revisar, tá? Eu não vou fazer uma aula detalhada disso, tem aula na comunidade, porque senão vai dar mais 50 minutos de vídeo, tá? O método caderno de erro, onde as questões que você erra, você coloca no caderno. Que também é outro método que funciona muito. Muito, muito, muito mesmo, pessoal. Além disso, pessoal, para fazer questão, você tem que fazer por tópicos. Como assim, professor? Você vai fazer 50 questões por tópicos. E além de saber se você vai acertar ou errar, outra coisa que é muito importante é o tempo que você gasta em cada questão. Por quê? Porque quanto mais rápido você fizer, mais tempo vai sobrar para as questões mais difíceis. E isso aqui ninguém te explica. O grande ponto que me fez sair de 65 para 85 foi entender que existem questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Nas questões fáceis eu precisava ser mais rápido, precisava acertar mais rápido. Para as questões médias e difíceis eu ter mais tempo para pensar. Esse é o grande ponto que ninguém ensina. Ninguém ensina isso para vocês, que existem questões que vocês precisam bater o olho em 10 segundos e acertar, e tem questões que vocês vão demorar mais, tá? E é isso que me fez, de verdade, sair de 65% para 85%. Mapear essas questões. Mapear que questões são fáceis, que questões são médias, que questões são difíceis. Porque nas questões difíceis é natural, você vai demorar mais tempo e tem um método de resolver. Quando você vai fazer a prova do concurso, no meu caso, eu não sei em questões. Pelo olho, depois de fazer diversas questões, jogar no Anki qual questão que cai mais, fazer meu caderno de erro e mapear quais questões são fáceis, difíceis e médias, eu sabia o tempo que eu gastava. Então, uma questão que era difícil, que eu sabia que eu ia demorar muito para fazer, eu poderia demorar, porque eu já matei 5 fáceis, porque eu já matei 2 médias. E existe um jogo de pontos que a gente ensina, como você sabe quais questões são fáceis, quais questões são médias, quais questões são difíceis. Tudo isso, pessoal, é uma metodologia. Tudo isso é que faz você sair de 65% para 85%, tá, pessoal? Outro ponto que é muito, muito, muito importante para fazer questão é fazer questão todo dia. Quando eu estava fazendo 65% de questões, eu não fazia questão todo dia. Eu não revisava todo dia as questões. E aí o que acontecia? Você esquecia. Você acabava entrando no esquecimento. E aí quando você entra no esquecimento daquela matéria, o que acontece? Você não lembra mais. Então assim, pessoal, existe método e esse foi o método que me fez sair de 65% para 85%. Quem quiser saber mais desse método, comenta aqui embaixo, eu quero, que eu vou passar o link da comunidade para vocês.